Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente. Eu sou Carla Secato e comigo estão hoje Alessandro Negão, nosso amigo sempre aqui na nossa mesa, Cristiano Vilela, também volta e meia, fica por aqui, Pietra Bertolazzi, nossa bela menina da mais brava, viu? Brava. E estreando por aqui, Gisele Soares, que prazer, bem-vinda, Gisele, à nossa mesa. E a gente começa esse programa com a notícia da semana, com a denúncia de assédio de Pedro Guimarães, que deixou a direção da Caixa Econômica Federal. A denúncia de funcionárias do banco, junto ao Ministério Público Federal, dificulta ou não a campanha de reeleição de Bolsonaro entre as eleitoras. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não sei se eu sou muito ingênua, mas desde que surgiu a denúncia, eu acreditei que era realmente uma denúncia de assédio. E, claro, parte dos eleitores, a maioria de direita, diz que é forjado para atrapalhar as eleições, mas na minha opinião uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nem esse caso do Pedro Guimarães e nem o do ex-ministro da Educação que está sendo investigado, Milton Ribeiro, não tem nada a ver com a eleição. Vocês pensam assim também ou eu estou errada? Cristiano, vou começar com você. Olha, Carla, eu concordo totalmente com você. Eu vejo que é ruim para o debate político, é ruim para a discussão de ideias, que a gente sempre coloque tudo na mesma caixinha. Caixinha de esquerda, caixinha da direita, a caixinha do Fla-Flu, tudo é motivo de discussão. O fato é que o Pedro Guimarães, pelo que tem sido colocado na imprensa, pelas informações que foram divulgadas por toda a imprensa, teria praticado uma série de atos de assédio sexual, assédio moral, envolvendo funcionárias e funcionários da Caixa Econômica Federal. Essas denúncias, que, ao que parecem, têm um certo elemento probatório minimamente robusto, tornam absolutamente insustentável a permanência do ex-presidente à frente de um banco público como a Caixa Econômica Federal. Agora, isso não tem indicação nenhuma, ou não deveria, pelo menos, ter indicação de que seria algo que poderia queimar a campanha de Jair Bolsonaro com as mulheres, ou que poderia ser um elemento favorável para uma questão. Não. Acho que dentro da administração pública, quando existe um tipo de denúncia como essa, é importante que a administração pública tome providências e apure o caso. E se, uma vez, com base nas apurações que forem feitas, ficar constatado que havia alguma irregularidade, ele deverá ser punido. Gisele Soares, o que você acha? Eu achei, primeiramente, um pouco curioso que essa denúncia não tenha sido apresentada no próprio órgão de denúncia interno da empresa. As empresas têm esses órgãos de denúncia. A característica maior é justamente garantir o anonimato e garantir que essa investigação ocorra fora do ambiente da empresa. Parece que isso não aconteceu. Houve essa suscitação de que, exatamente, né, Carla, de que lá essas denúncias, elas acabavam sendo remetidas para o gabinete, elas não tinham aquela garantia de sigilo, de confidencialidade e, portanto, por essa razão é que ela foi ao Ministério Público. Uma outra questão que é interessante é entender qual é a vida pregressa também deste acusado, né? Porque a gente precisa manter o sigilo das pessoas, das vítimas, isso é super importante, a confidencialidade, preservar a identidade dessas vítimas, mas também preservar o acusado, já que é uma denúncia muito grave e que precisa ser apurada antes que dedos sejam apontados, julgamentos muito precipitados sejam feitos. Então, essa é uma outra questão que é interessante, entender se foi só agora que apareceram denúncias dessa natureza contra ele ou se já existia um histórico, porque aí sim isso acaba reforçando. Agiu muito bem ao apresentar sua carta de demissão e realmente se afastar do cargo. Acho que foi uma primeira medida importante a ser tomada. Muito interessante seu ponto de vista. E realmente seria interessante pesquisar a vida dele em carreiras pregressas, né? Em empresas pregressas, se já tinha acontecido isso, porque reincidência nesses casos é muito comum. Mas parece, Gisele, que já tinham casos de denúncia na ouvidoria da Caixa, mas que não eram levados à frente. E, às vezes, as pessoas tinham medo de retaliação, porque tinha acontecido antes de uma pessoa ter denunciado e ter sofrido retaliação. Bom, realmente, você tem toda a razão. Ele começou em 2019 na Caixa Econômica Federal. Seria muito bacana ver antes em outras empresas como é que ele se comportava. E ver também, Carla, desculpa te interromper, imagina, se tem outras vítimas de outros crimes ou de outros ilícitos que também estão caladas e que não estão se manifestando ou usando aquele mecanismo de denúncia, justamente porque essas denúncias não são levadas adiante, que não há a garantia do anonimato.
anonimato e que não há efetivamente uma persecução para atribuição das responsabilidades. Então, é um problema também grande da Caixa de não haver esse resguardo de sigilo e resguardo das vítimas. E agora tem que ver, talvez, com uma mulher como presidente ajude bastante, né, Gisele? Porque ela lá e a pessoa que seria o agressor tendo saído, Pedro tendo saído, talvez as mulheres, outras mulheres se sintam mais à vontade para reclamar. O Alessandro Negão deu uma risadinha. Eu acho que ele discorda completamente de tudo que a gente está falando. Não. Vai, Negão, qual é a sua risadinha? Põe a legenda na risadinha pra gente. O meu ponto é o seguinte. Falta 120 dias para a eleição. Não, menos certo? de 100. 90. Menos de 100. 90. Falta 90 dias para a eleição. E na mesma semana em que tentaram colocar o Bolsonaro como... Tentaram levantar a hashtag que é Bolsonaro odeia mulheres, porque pegaram um vídeo cortado... onde ele parece que ele empurra a vice-prefeita de Curitiba, se eu não me engano, salvo engano, só que na verdade ele estava pedindo para o ex-ministro da Pesca vir mais para trás, mas cortaram o vídeo para dar a impressão de que ele estava na verdade pedindo para a moça ir mais para trás. Na mesma semana aparecem essas denúncias. Eu não estou dizendo que ele é inocente. O que eu estou dizendo é o seguinte: tem que ser apurado. Tem que ser levado e assim, se ele for culpado, ele que se dane. Não, e outra Simples coisa assim. também, Alessandro, eu vi essa imagem. É época de pré-campanha eleitoral, gente. Isso. E às vezes a pessoa não quer estar vinculada a alguém. Eu não tô julgando, tá? Tô levantando. Então, às vezes, ele não quer alguém do lado, porque às vezes a pessoa usa para fazer foto, para fazer vídeo, e muita gente se pendura nele. Não, mas no caso do ex-ministro da Pesca, é porque ele é candidato. Qual é o problema dele falar, chega um pouquinho para trás, por favor? Não, mas no caso do ex-ministro da Pesca, é porque ele vai ser candidato, ele não pode aparecer. Aí o próprio Bolsonaro avisa. Ele avisa, mas só que acho que ela cortaram a imagem que dá a impressão que ele está empurrando ela. Mas, na verdade, ele está falando com ele. Mas se fosse também, qual com a imagem aberta. Tipo, você fala, dá licença, querida. Mas um outro Eu já ponto... fiz isso com pessoas. Dá licença, por favor. Eu queria fazer agora aqui duas críticas. Queria fazer duas críticas. Crítica número 1. Também pegaram trechos super curtos, e quando eu digo super curtos, é 10 segundos, certo? Vincularam esses trechos a... Nossa, o Pedro Guimarães também está sendo acusado de assédio moral. Só que assim, nos trechos em questão mostra que ele era um bom chefe, mas não um bom chefe, um chefe super bonzinho, e sim um chefe dedicado a fazer o seu trabalho. Eu não entendo qual foi a ideia de vazar justamente esses áudios para querer denegrir a imagem dele, só que, na minha opinião, fizeram com que a imagem dele fosse levantada, fosse erguida. E agora eu queria fazer uma crítica para você que é bolsonarista mais ferrenho, entendeu? E tá defendendo o Pedro Guimarães no caso do assédio sexual. Só que assim, o crime de assédio sexual, ele é muito grave. Isso é um crime que destrói vidas. Verdade. Destrói a família, entendeu? A família, a esposa fica visada, os filhos ficam visados, os pais, os amigos mais próximos. Não pega só o Pedro Guimarães. Pedro Guimarães vai responder na justiça, ele vai fazer de tudo para provar a inocência dele, se ele for inocente, e deixa rolar o processo. Agora, você pegar fotos das supostas vítimas e marcar como querendo insinuar que, nossa, essa moça é feia, então não aconteceu assédio com ela. Assédio não funciona assim. Gente. Assédio é com mulher. Assédio não tá, porque a mulher é bonita ou porque a mulher é feia. Assédio é com a mulher. Entendeu? Então, eu acho que ir por essa linha de dizer assim, não, mas também, olha isso, mostrar... A Pietra tá querendo falar, né? Eu acho muito errado esse negócio de você tentar objetificar. Entendeu? Eu acho que essa não é uma boa saída. Uma boa saída é mostrar o trabalho dele. A Pietra é totalmente contra isso, né, Pietra? Essa notícia me incomoda, assim, do começo ao fim, né? Assim, primeiro que a gente não pode analisar uma premissa midiática com uma ótica ideológica sentimentalista, né? Que é o que já está acontecendo. Ou seja, foram feitas algumas denúncias contra o Pedro Guimarães. Então, a mídia já está noticiando como se ele fosse culpado, né? Porque a mídia tem esse poder, então ela já lança a premissa, ela já julga e ela já dá como culpado. Então, ele é agora o abusador do governo Bolsonaro, que corrobora com a imagem de opressão do governo e tal, e tudo isso que a gente sabe que a mídia quer atribuir ao governo federal atual. Então, isso já me incomoda muito, né? E uma outra coisa, e uma segunda coisa agora o que limita um assédio moral
e um assédio sexual. Aí você vai falar assim, o assédio moral pode ser contra homens, o assédio sexual contra mulheres. E aí isso também é relativizável. Porque o assédio moral vai até onde? Porque, pelo que eu vi, a notícia, a maior denúncia que uma mulher fez contra o Pedro Guimarães foi a seguinte, ele pediu um cabo de iPhone no meu quarto e aí ele me chamou pra entrar. E aí eu falei que não. Bom, em que momento isso aí é um assédio? Isso aí ele pode ter dado em cima da menina? Pode, provavelmente deu. Agora, se toda mulher... assim, Pietra? O quê? Se toda mulher... Como assim? Teu chefe fala pra você levar o carregador de celular dele no quarto dele? Primeiro que eu ia falar assim, meu filho, eu não sou empregada. O relato é que te recebe de cueca. Eu não vi essa história da cueca. Sim, e pede pra você entrar no quarto. Próprias. Pode ser um samba-canção, uma regata, pode ser... E você vai ter o chefe de samba-canção, Pietra? Bom, eu não sei, cara. O negócio é o seguinte, a gente não sabe, os fatos não foram apurados, tá? A mídia está sendo muito tendenciosa em crucificar esse cara sem a gente ter os fatos como dados e julgados, né? E uma outra coisa, uma mania que a gente tem de uma retórica marxista de luta de classes, onde sempre quem está acima, né, na cadeia hierárquica, de onde quer que seja, esteja oprimindo quem está abaixo. E aí entra a questão do assédio moral, que eu sou completamente contra também. E aí entram esses caras que estão agora acusando o Pedro Guimarães de assédio moral. Assédio moral existe. E a gente está falando... A gente está falando... Você vai me desculpar. A gente tá falando de setor público, então não estamos falando do Projac, que a menina precisa fazer sei lá o quê pra ganhar um papel na novela. A gente tá falando do setor público, onde as pessoas estão lá, elas têm como fala, elas são funcionárias públicas de carreira. Então isso não existe. Essa coisa de troca de favores por cargos mais altos não existe no setor público, praticamente. Não é troca de favor, então, o cara é um assediador, Pietra. Mas quem quer dizer, disse? acusado? A mídia... As mulheres... Que é isso? Quantos casos... Tudo é um perigo, assim como o Milton Ribeiro. Mas os áudios dele não mostram um cara assediador. Gente, não tem uma prova contra o Milton Ribeiro. Tem um telefonema. Um chefe autoritário, mas não autoritário mas do tipo... Mas todo chefe é autoritário, persuasivo, senão ele não seria chefe. Pra mim mostrou um chefe comum. Deixa eu colocar... Pra mim mostrou um chefe comum. É o que eu tava falando com o Alessandro. Todo mundo que já trabalhou em qualquer setor sabe como funcionam as coisas. Gente, me incomoda muito essa questão de tudo se levar para o campo da política. Também acho. É evidente que dentro da máquina pública do governo federal, com os milhares e milhares de servidores, de chefes, de subordinados envolvidos, que você vai ter uma denúncia eventual de corrupção, que você vai ter uma denúncia eventual de um assédio moral, de um assédio sexual. Assédio e corrupção é uma falsa equivalência. Você vai ter sempre, eu estou falando de uma forma genérica, você vai ter sempre algum tipo de denúncia dentro da máquina pública. E isso não tem nada a ver com o presidente da República de plantão, com o Bolsonaro, com o Lula, com o Ciro, com o Janones, não deveria ter, mas é o poder da retórica midiática enviesada. Mas a retórica... Você sabe que funciona assim. A retórica você sabe que a mídia acaba com a reputação de milhares de pessoas. Eu concordo, mas isso faz parte do debate político que se vive. Os defensores do Bolsonaro, em algumas situações, especialmente aqueles... a mídia é partidária. Eles funcionam de forma sincronizada e catérvica para difamar o governo federal. Pietra, aqueles mais aguerridos estão colocando tadinho do Pedro Guimarães. Não existe tadinho. Se existe uma acusação, isso tem que ser apurado. E um acusador, ele é um macho escroto e pronto, que seja afastado e acabou. Dos elementos que foram trazidos, não dá pra imputar um crime. É insustentável a manutenção de um presidente da Caixa Econômica Federal. Mas do mesmo jeito ele pediu pra sair. Do mesmo jeito que não pode acusar e já denegrir uma pessoa, não pode passar pano e deixar pra lá. Não é passar. Se tem a denúncia, tem que apurar. Da mesma forma que a gente não pode reclamar, a gente não pode reclamar da mídia que sim está tentando acabar com a reputação do Pedro sem ter julgado nada. Está tentando acabar com a reputação de todo mundo desde o começo do governo Bolsonaro. Isso, mas a gente também não pode fazer o mesmo e ficar expondo a pessoa que acusou ele. Eu acho isso muito errado. Pode de jeito. Claro. Porque senão fica aquela... É o pior jeito de você defender uma pessoa e dizer assim, não, ele não assediou ela porque, poxa... A mulher é feia, gente, entendeu? Sendo que a Gisele quer falar mais também. Ela não escolhe a mulher. É exatamente por isso que não pode misturar, nesse caso, política com a questão do ilícito. Porque é um ilícito gravíssimo, é seríssimo, é um crime silencioso que imputa na mulher uma vergonha. As mulheres têm muita dificuldade de fazer uma denúncia desse tipo, é uma exposição horrorosa. Esse processo Gisele, é um processo... me desculpa, se um cara dá em
cima de você, você denuncia ele, tipo assim, isso configura como assédio sexual? Você imagina a sua exposição ao fazer todas as provas para tentar comprovar que aquela pessoa te assediou e o que ela vai fazer é se defender dizendo que você é que se insinuou. Essa é sempre a defesa de um acusado de um crime sexual. Porque, na minha opinião, isso não deveria nem ser um crime. É da mulher, mas é da vítima. Pietra, pelo amor de Deus, mas tem limite, Claro que tem limite, mas vamos passar a mão em partes impróprias, chamar pra ir no quarto à noite. Isso? Sim, você não leu? Que ele passava a mão, que ele pegou mais de uma pessoa. Que ele abraçava, que ele pegou na cintura de uma, de outra. Pietra, mas tá no ambiente de trabalho. Aí, Carla, deixa eu só fazer um exemplo que eu acho interessante. Aí é bem difícil de provar. A gente não pode esquecer que se trata de uma figura que ocupa um cargo de destaque. Então, existem situações que não basta ser sério, tem que demonstrar essa seriedade. Me lembra um caso antigo do ministro Henrique Argrives, no governo Itamar, onde sofreu uma denúncia, o ministro saiu, foi averiguado, viu que ele não tinha nada disso e ele retornou ao cargo. Eu vejo que, especialmente nesse momento de efervescência política, vem uma denúncia, o cara já tá taxado, o presidente da Caixa Econômica Federal tem que ser ausentado. E vai demorar muito para investigar. Vai demorar muito para alguém resolver falar que ele é inocente, se falar, né? Se falar algum dia, se alguém admitir que ele era inocente, porque normalmente a gente sabe que a mídia se cala na hora de inocentar homens nesse tipo de situação. Vai ser uma notinha de rodapé. Mas tá errado, porque pelo menos a imprensa tinha que dar o mesmo espaço. Mas vamos voltar pro tema da pergunta, só pra gente encerrar esse assunto e ir pro próximo. Essa denúncia pode atrapalhar a reeleição de Bolsonaro? Pra mim, não. Nem essa, nem do Milton, nem do nada. Podem tentar fazer o que quiserem. Bolsonaro, inclusive porque a Daniela Marques, que não. Deixa eu só terminar com uma coisa. Então, se for alguma coisa da imprensa, não adianta, viu, gente, que vocês estão fazendo. Eu acho que o pensamento que a Pietra está tentando explicar é o seguinte. Por exemplo, eu sou casado, todo mundo aqui sabe. Hoje, quando eu cheguei, eu cumprimentei a Gisele, eu cumprimentei a Carla e eu cumprimentei a Pietra, certo? O que ela quer dizer é o seguinte, se amanhã ou depois uma das três não for com a minha cara, elas podem, nesse caso, chegar e dizer assim, o Alessandro, quando ele veio me cumprimentar, ele foi um pouco mais... Perfeito. Sei lá, incisivo, gente, qual que é a palavra que se usa nesse caso? Ele passou a mão na minha cintura de um jeito... ele me olhou de um jeito... Isso é um perigo, porque você começa a relativizar a denúncia de assédio sexual, que é mais velha do que minha avó. Eu já sofri assédio inúmeras vezes, não só no trabalho, no ônibus, na rua. Assédio não é dar em cima. Hoje em dia as pessoas estão achando que qualquer... Pietra, eu não admito que um chefe pegue na minha cintura. Mas a gente não sabe Ele não encosta em mim. A gente não sabe se pegou. Mas acontece com muita frequência, Pedro. Você tá falando que não é. Se o chefe me chama no quarto dele de hotel pra levar um carregador... Como é que você prova? E eu chego lá e ele tá de cueca? Pelo amor de Deus, Pedro. É a palavra de um contra o outro. Mas, Carla, só defendendo aqui o ponto da Pietra, houve um julgamento internacional recente em que o ator foi acusado de assédio. Exato. E ele, então, foi vitorioso nesse processo. Você tá falando? Exatamente. Sim. E, infelizmente, o que ficou provado é que a sua esposa tinha mentido, sim, se valeu da sua situação de mulher para se vitimizar falsamente, sim, usou inclusive a sua posição de embaixadora na defesa da violência doméstica, o que foi terrível. Por quê? Porque ela colocou justamente essa dúvida na cabeça das pessoas que a Pietra está colocando. Pode ser que o Pedro Guimarães seja inocente? Sim. Pode ser que ele seja vítima de uma artimanha, de uma organização para detratores da sua imagem? Pode sim. É justamente isso que ele precisa provar. Acho que esse é o ponto que a Pietra está colocando, que o assédio ele é uma responsabilidade da mulher de fazer a denúncia e de fazer uma denúncia séria. E não pode ser usado porque há uma presunção de veracidade quando a mulher faz uma acusação dessa. Então, é isso que precisa tomar cuidado. É uma responsabilidade muito grande para isso não se voltar contra nós, mulheres. Mas ela não precisa provar, casos. Gisele? Exato. Ou é ele que tem que ir atrás de provar que ele é inocente. É os dois. Vocês nesse viram caso, no julgamento da Amber Heard? Porque as leis que envolvem a mulher hoje a gente sabe que são as únicas que não têm a presunção da inocência também, né? Exatamente. E por que isso? Por que a palavra da mulher vale mais do que a do homem? Exato, porque como é um crime sexual, existe legalmente essa presunção de veracidade do que ela fala. Por isso é tão perigoso que ela faça uma interpretação dúbia ou que ela se valha disso para, então, usar como mecanismo de vingança. É isso que eu acho que a Pietra está colocando. Foi uma denúncia, tem que ser apurado. Se for verdade ou não, ele já foi afastado, não vai atrapalhar em nada. Agora é uma mulher, sigamos.